Pietra, tu não tá aí, Pietra? Oi, professora. Tava pedindo pra entrar lá. Eu que horas? Ai, gente, Eu tô tava. quietinha porque eu tô tomando café. Ah, tá. Não, é porque eu pensei que eu vi você saindo. É que eu Aí depois. cliquei errado. Ah, tá. Beleza, então. Gente, vamos dar início então. Se alguém pedir pra entrar aí, vocês me avisem, tá? Porque eu passando slide lá eu não consigo ver, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre os recursos hídricos, ou seja, a forma, a quantidade e a forma como nós usamos a água no nosso país, tá? Que tipo de água a gente tem, quais os tipos de rios que a gente tem, né? Que nome recebem esses rios, tá? Então, a gente tem que lembrar referente à história, você já deve ter ouvido isso lá na disciplina de história, né? Então, que existe uma dependência da humanidade em relação à água, né? Exemplos de sociedades que se construíram, né, que surgiram em torno de rios, né? Então, assim, hoje a gente sabe que a água é um dos temas mais discutidos, né, pelos ambientalistas em relação à proteção a este bem tão precioso, né? E que as pessoas dizem que é inesgotável, né? Claro que a água se recompõe na natureza, mas se o ser humano continuar gastando água da forma como vem gastando, vai chegar um tempo que nós não teremos mais água potável, né? Aí vamos ter que dessalinizar a água, ou seja, retirar o sal da água, para que a gente possa utilizá-la para beber. E isso vai se tornar um Professora, processo muito caro. Oi. que página a senhora tá que eu tive que sair aqui rapidinho? Unidade 6, recursos hídricos, na página 228 aqui para mim. Deve ser 226, porque nós estamos na página de abertura aí para vocês. Ah, tá, sim. Recursos hídricos, tá? Tá, já achei. Ok. Vamos lá para a página 228. Nós temos duas imagens lá na página 228, né? Nós temos uma imagem que passa no centro aí de uma cidade e temos uma outra imagem que é numa paisagem natural, certo? Então, a riqueza hídrica do Brasil é gigantesca. O país possui a maior rede fluvial do mundo, detendo praticamente 12% de toda a água doce do planeta. Essa abundância se deve principalmente à enorme extensão territorial, o tamanho do nosso país, e à predominância dos climas como equatorial e tropical e subtropical. Nós temos climas ótimos, né? Que apresentam estações chuvosas com certa regularidade, fator que garante o abastecimento e a recarga constante dos rios. Isso faz com que a gente tenha muita água. Ok. Nós temos aí esse rio aí dentro da cidade. Alguém sabe que rio é esse? Esse rio é conhecido, hein? É o Tietê? É o rio Tietê, tá? Podem responder aí na pergunta 1. Então, vou colocar lá no chat, tá? É o rio Tietê, então, né? Vou colocar lá para vocês copiarem. Onde fica o rio Tietê, gente? São Paulo. Hã? São Paulo, tá? E à direita, que rio é? Esse também é famoso. Rio Amazonas. Rio Amazonas? Amazonas, isso. O maior em extensão, né, em volume de água, né? Isso mesmo, tá? Parabéns. A número 2 pergunta assim: quais as diferenças entre esses rios e entre as paisagens que estão inseridos, né? Então, as principais diferenças que a gente percebe aí, desculpa que eu tô com sono ainda. As principais diferenças que a gente percebe aí é que um dos rios, ele está situado em uma grande metrópole, né? Então, o primeiro rio, o Tietê, está situado dentro de uma grande metrópole.
Com o menor volume de água. De nada, filha. Com menor volume de água, né? Já não tem mais mata ciliar. Não apresenta mata ciliar. E tem problemas sérios com a poluição, né? Já o Rio Amazonas, né? Rio com um maior volume de água e extensão. Passando por vários estados. Sendo mais preservado. E mantendo sua mata ciliar. Na maior parte de seu trajeto. Tá lá, tá no chat, viu? E a 3. Qual desses rios apresenta ser mais importante para a população local? Por quê? O Amazonas, né? O Amazonas, pois sua população ribeirinha depende deste rio para seu sustento. Tirando este da caça e pesca nos arredores do rio. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, certo? O que aconteceu hoje que a Ana Vitória não entrou? Hidrografia brasileira. Vamos lá, galera. Quando vocês estiverem ok, aí vocês me avisem. A prof vai beber uma aguinha enquanto isso, tá? Enquanto vocês copiam. Não vai caber não, né? Pois é. Eu tenho na segunda linha do texto, já tá na última. Pronto? Não, professora. Podemos. Ok, vamos lá então. Estão enxergando aí? Vamos lá. Então, nós temos aí
as bacias hidrográficas, né, brasileiras, tá? Então, de acordo com o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DENA, recentemente transformado em Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, reproduzida no Anuário Estatístico do IBGE, são 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras, tá? E a gente vai estudar um pouquinho sobre elas agora. Então, nós temos aí a do Amazonas, né? Tocantins, Araguaia, Atlântico Sul, Norte e Nordeste, a Bacia São Francisco, a Atlântico Sul, trechos a leste, Bacia do Paraná e Paraguai, Uruguai. Opa, deixa eu voltar aqui. Apertei demais. Né? E Atlântico Sul, trecho sudeste. Então, a gente vai estudar sobre cada uma dessas bacias. Isso aqui não tem importância agora. Deixa eu só diminuir aqui para ver por que tá. Se menorzinho, vocês conseguem enxergar melhor. Deixa eu ver aqui, diferente. Aqui dá pra Para dar ficar zoom. mais fácil. Dá para vocês enxergarem bem? Deixa eu pegar esse outro aqui, que eu acho que ele é mais fácil para vocês. Vamos lá, então. Então, o que seriam os recursos hídricos? Recursos hídricos, então, é toda a água disponível, né, no planeta para uso doméstico, industrial e agropecuário, tá? Então, isso seria recursos hídricos. Olha só essa imagem aí, que linda, né? Nosso planeta Terra e uma torneira, né, pingando água. Então, a gente pode simbolizar essa imagem aí também com o desperdício, né? Quantas vezes a gente percebe que a torneira está lá pingando água e a gente não vai lá fechar. Cada gota d'água é sagrada, né? Vai chegar um dia que a gente vai sentir falta de cada gota de água desperdiçada, né? Então, aí, ó, como que a água é distribuída no nosso planeta, ó, né? Água doce, água salgada, certo? Então, a gente sabe que o uso de água doce ele é muito maior, né? A distribuição de água doce, porque é água potável, é água que é usada, então, a maioria das coisas no nosso planeta, né? Tanto na higiene pessoal, quanto no trabalho, quanto na desenvolvimento das cidades. Então, a água, ela é primordial, principalmente a água potável, né? Então, dessa água doce, Professor, né? Oi? a Ana Vitória tá mandando mensagem aí no grupo que a professora não tá aceitando ela. É porque eu tô aqui, né? Tentem entrar na aula no horário certo. Vamos lá. Aí tem, então, dos 97,2% de água que a gente pode, que está disponível para a gente, né, de água potável, então, elas estão disponíveis em mares e oceanos, calotas glaciais, ou seja, congelada, águas subterrâneas, né, águas debaixo da terra, lençóis freáticos, lagos e rios e atmosfera. Como utilizamos esses recursos hídricos? Nós utilizamos 70% dele para consumos agrícolas, depois 20% nas indústrias e 10% em casa, né, nos domésticos, né, fazeres domésticos. Então, o consumo doméstico ele é dividido em, né, banho, limpar a casa, lavar carro, molhar plantas, né, lavar roupa, tá? Para beber, né? Então, para fazer comida. Então, esse é o uso doméstico, tá? O consumo agrícola. Nível mundial gasta 70% de água, né? Então, o problema maior é a questão da irrigação não controlada. Irrigar é molhar a planta em lugares que não têm acesso à água. Normalmente, então, lugares que chove menos, né, em menor quantidade, eles utilizam, então, a irrigação. E essa irrigação é que utiliza muita água, certo? No consumo industrial, então, 20% da água disponível é consumida de forma ineficiente, né? O setor que mais gasta é a fábrica de papel, né, e de cartão, e o menor uso é a fábrica de equipamentos, tá?
Aí nós temos aí a qualidade da água que a gente bebe, né? E as cores, para dizer se a água é excelente, boa, razoável. Aí, os diferentes tipos de água. Então, existe a água de nascente, que é uma água com baixa mineralização, resultante do curto tempo que a circulação no subsolo, né, nas nascentes dos rios. Nós temos a água mineral, que é uma água de elevado grau de mineração, ou seja, ela passa por vários processos minerais, né, e por isso ela é uma água limpa, tá, potável. Uma água mineromedicinal, que é a água mineral com propriedades medicinais, né? Propriedades terapêuticas, de remédio. E a água termal, que é a água quente, né? A água que emerge em uma temperatura que varia de 35 a 45 graus, que também pode ser utilizada para a saúde. A má distribuição dos recursos hídricos, né, que é a poluição do solo, né, redes de esgoto, né, que são lançadas dentro das águas, a morte de peixes, né, as fábricas que lançam resíduos nas águas e acabam poluindo, a questão da agricultura, né, os insumos agrícolas, né, inseticidas, que acabam poluindo a água. Aí nós temos a estação de tratamento de água, aqui no Peixoto a nossa estação é chamada de APA, né, então, a água sai da represa, vai para a captação, e aí ela sofre vários processos até ela subir para o reservatório e ser distribuído para as casas novamente. Aí a gente sabe que a gente precisa economizar, o que a gente pode fazer para economizar água, né? Fechar as torneiras que estão em vazamento, evitar dar muitas descargas durante o dia, evitar vazamentos em encanações, demorar menos no banho, né? Quando estiver, por exemplo, escovando os dentes ou coisa assim, fechar a torneira durante o processo e depois abrir na água, a hora de enxágue, o banho é a mesma coisa. Então, são formas que a gente pode economizar água. Certo? Ok, agora a gente vai para a nossa apostila. Vamos lá. Não, Alice, dá licença. Dá licença. Todo mundo ali na página 229, hidrografia brasileira. Características gerais. Dailon, lê para mim, por favor. Dailon. O Darlan não tá na aula, professora. Não? Quem que é que tá aí? É o Luiz? É. Luiz, lê para mim, então. Eu coloquei o nome do Dailon no seu aqui, deixa eu tirar, Luiz. Tá bom. Por isso que eu tô te chamando de Dailon. Pode ir, vai. Os rios brasileiros são considerados perenes, pois possuem a água fluindo em seu leito o ano todo. Não secam. Apenas a região do sertão nordestino apresenta rios intermitentes ou temporários, que secam no período de estiagem e se enchem na época das chuvas. Nossos rios são reabastecidos pela água das chuvas, por isso possuem regime pluvial. Não vai. Regime pluvial. Ok. Apenas o Rio Amazonas apresenta o regime misto, pluvial e nival, pois além das chuvas, ele recebe recarga do degelo das Derretimento da neve, tá? das cordilheiras dos Andes, região de sua Região de sol nascente. Então tá. Então nós temos dois tipos de rios principais no Brasil. Nós temos os rios perenes, que são aqueles rios que não secam. Um exemplo é o Amazonas, né? Rios que não secam. E temos os temporários, que são aqueles rios que na época de seca eles vão diminuir a quantidade de água ou até secar. Então, rio perene, rio que nunca vai secar. Rio temporário é aquele rio que vai secar na época da estiagem, certo? Esses rios, eles podem ser enchidos de duas formas.
ou do regime pluvial, que é o quê? A quantidade de chuvas vai encher esse rio, ou no regime misto, no caso do Amazonas, o pluvial e unival, que seja, enche com a água da chuva e enche pelo derretimento de gelo, tá? Então, ele recebe água desses dois fatores, por isso ele é tido como rio misto, tá? Sempre que a gente falar na palavra pluvial, a gente está falando em volume de chuvas, tá? Quando a gente falar em fluvial, a gente está falando de regime de quantidade de água de um rio. Não pode confundir essas duas palavras. Pluvial com P é chuvas, índices pluviométricos. Fluvial com F, quantidade de água de um rio, certo? Fluvial. Não esqueçam disso, tá? Aí tem atividades na página 230. Vamos lá, vou ajudar vocês. Parem de desativar o som um do outro, tá? Porque senão essa aula vai começar a ficar estranha e eu vou começar a tirar ponto de vocês. Vamos lá. Quais são os maiores rios brasileiros? A gente pode destacar em primeiro lugar o Rio Amazonas, certo? Depois tem o Rio Paraná. Vamos lá, gente. Rio Amazonas. Depois tem o Rio Paraná. Temos também Rio São Francisco, conhecido Chiquinho, né? O Rio Paraguai. O Araguaia. E o Tocantins. Esses são os principais rios aí brasileiros, tá? Que rios estão presentes na nossa região? O Amazonas, né? Claro que ele recebe outros nomes, né? Mas a gente recebe águas do rio Amazonas aqui. Até porque nós estamos numa região amazônica, certo? Qual o principal fator que influencia o aparecimento dos rios temporários? Em que regiões brasileiras eles acontecem? Então, a principal causa se reflete nos climas árido e semiárido. Que estão presentes no Nordeste brasileiro. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem as respostas. Ok, copiaram?
Posso continuar, galera? Vamos lá, então. Principais usos e importância da hidrografia nacional. Então, vamos lá. Então, o meio hídrico, ele é usado por quê? Para o transporte, principalmente a navegação. Então, na época da colonização de vários países aí, a navegação era a principal forma de meio de transporte que existia. E até hoje ainda se usa a navegação como meio de transporte, levando uma quantidade muito grande de cargas, mercadorias e pessoas. Então, hoje ainda a navegação é um meio de transporte muito importante, tá? Dentro do em planícies, rios de planície, né? Porque a gente sabe que rios de planalto tem cachoeira, não tem como navegar em rio com cachoeira, né? Então a navegação acontece em rios de planície, rios com subsolo plano, que apresentam altimetria constante e retilínea, favorecendo o deslocamento das embarcações. No Brasil, possui inúmeras hidrovias ou fluviaovias importantes para a economia nacional, sendo responsáveis pelo deslocamento de mercadorias e cargas de pessoas, tá? Então, a hidrografia, então, ou seja, a água também é utilizada para a geração de energia, de eletricidade, tá? Nas usinas hidrelétricas, certo? Com a geração, com a força da água, né? Então, a gente tem as hidrelétricas aí, né, de Itaipu, principalmente Itaipu é uma das grandes hidrelétricas do Brasil, né? As hidrelétricas são construídas em rios de planalto, rios com cachoeira, porque rios de cachoeira têm mais força, a água tem mais força, e isso facilita, então, a produção de energia com a força da água, tá? É importante ressaltar que o Brasil produz a maior parte de sua eletricidade com base na água, tá? Nos rios que apresentam altimetria variável, é possível promover a navegação através de construção de eclusas, né? As eclusas são pequenos canais em que há grandes desníveis, a fim de possibilitar a descida ou subida de embarcações. Essas eclusas são feitas pela ação do ser humano, tá? Só assim esses rios se tornam navegáveis. Nós temos um mapa aí na página 231, todo mundo aí para a página 231, né? Então, ali está falando que tem um mapa com todos os estados que vocês têm obrigação de saber, porque a gente estudou no primeiro bimestre, certo? Aí a pergunta número 1 diz assim: qual a importância deste meio de transporte para a economia brasileira? Tá? Ali a gente está falando de qual tipo de meio de transporte? Navegação, não é? Está mostrando ali, ó, os rios, né? Então tá, qual a importância desse meio de transporte para a economia brasileira? Então a gente pode dizer que o Brasil pode falar. É para carregar mais peso, essas coisas, porque o avião não consegue. Tá certo? Tá, então a navegação ela é importante principalmente porque ela carrega um número grande de cargas, né, mercadoria, e também transporta pessoas, né? E ela foi essencial na época da colonização, tá? Quem não entendeu? Nós estamos falando do transporte chamado navegação. Está perguntando qual a importância desse tipo de transporte. Então, a navegação, né, os barcos, os navios, eles são importantes para quê? Para carregar cargas grandes, mercadorias, e também para transportar pessoas, tá? Principalmente hoje a gente fala dos ribeirinhos que moram ali ao redor do Rio Amazonas, tá? Que não tem outros meios de transporte, somente as embarcações. Então, a navegação continua sendo importante para essas pessoas. Entendeu agora? Sim. Vamos lá, então, responder lá no chat, tá?
Oi. É, o pessoal ele fica ligando áudios dele e não desliga e fica fazendo barulho. A gente tem que desligar. Então, mas a aula, gente, é para vocês manter o microfone fechado. Só vai abrir o microfone quando for para falar comigo. Sim, Estão mas entendendo? eles ligam e deixam ligado. Então, não é para fazer isso. Senão eu vou ter que conversar com a Meire sobre o problema do 7º ano. Tem muitos professores reclamando já. Vamos lá? A número 2 fala assim, já está lá no chat, tá? Podem copiar. A número 2 fala assim: qual a maior fluviovia brasileira? E qual deve ser a razão disso? Fluviovia é canal fluvial, tá? Canal de navegação. Então, nós temos a maior fluviovia é o de Solimões, Amazonas, né? Solimões, Amazonas, que é o mesmo rio Amazonas, ele só muda de nome conforme o local que ele passa, certo? Graças à enorme riqueza hídrica da região, ou seja, a quantidade de água que a região tem. Gente, o chat, né, que é onde a gente se comunica aí, ele só pode ser usado para respostas de atividades, tá? E para falar comigo. Não é para vocês ficar usando o chat para ficar brincando durante a aula. Até porque esse aprendizado online, ele já não é como o aprendizado dentro da sala de aula, certo? A gente está trabalhando com vocês assim para vocês não perderem mais dias letivos. Ou seja, se vocês ficarem brincando, vocês não vão entender o conteúdo. Se vocês não entenderem o conteúdo, vocês vão ter que fazer prova no final do bimestre. E daí, o que vocês vão fazer? Então, eu estou vendo gente que não está prestando atenção, brincando aí no chat, brincando durante a aula. Isso tem que parar, tá? Página 232, conhecendo os rios. Então, nós temos aí um desenho, né, de um rio, e aí temos as partes dele. A gente vai estudar essas partes aí, tá? Então, vamos lá. Os rios nascem nas partes mais elevadas do relevo, sempre de cima para baixo, né? E se deslocam para as mais baixas sobre uma força gravitacional. Eles podem ser exorreicos, endorreicos e arreicos, tá? Então, o que são rios exorreicos? Os rios que se direcionam para fora do continente. Endorreicos, rios que correm para dentro do continente. E arreicos, rios que desaparecem por seu baixo volume de água, tá? Então, aqueles rios que secam, certo? Ok. Aí nós temos o desenho ali. Aí nós vamos saber. A nascente, né? Também chamada de curso superior, tá lá no desenho, olhem lá, tá? É onde nasce o rio, certo? A parte média, que tá lá, ou curso médio, né? É onde existe o deságue de água, tá? Onde o rio vai começar a se separar, certo? E depois nós temos o curso inferior ou foz, né? Que é onde o rio acaba, né?
tá? É onde o rio vai para um rio maior, ele tem encontro com águas maiores e vai se misturar com outras águas, tá? Afirmamos nesse momento que o rio está em jusante, ou seja, ele está se juntando a outras águas. Aí nós temos lá nascente, lugar onde o rio nasce, afluente ou subafluente, rio que deságua em outro em direção a uma bacia hidrográfica, ou seja, em rios maiores. O curso é o caminho que o rio segue, né? As margens já falo, né? As paredes laterais dos rios. E a foz é o lugar onde o rio deságua, onde ele vai se encontrar com outros rios, tá? Os deságues do rio, eles são divididos em 3 tipos, né? Nós temos ele em estuário, delta e misto. Rio em estuário é o rio que deságua por uma única via. Se a gente vê lá no desenho, olha lá, ó, ele desce lá da montanha e vai ter uma boca só de saída, tá? O rio em delta. O rio em delta é o rio que tem várias bocas para saída, né? Se você ver lá no desenho, ó, ele vai ter várias saídas ali. É como se fosse uma teinha de aranha, né? O rio vai ter várias partes para se, né, evacuar, né? Para se juntar a um rio maior. E o misto é aquele, né, que no seu percurso final se divide e se deságua nas 2 formas, tanto em delta quanto em estuário, tá? Ele trabalha, então, as 2 formas aí. Bacias hidrográficas. Vamos lá, então. Página 233. Um rio não é um sistema isolado. Em sua nascente, ele é apenas um filete de água a surgir no solo, conforme se desloca. Ganha força e volume com águas oriundas de corpos hídricos menores, seus afluentes e subafluentes. Todo esse processo é condicionado pelo relevo, que direciona os rios e seus encontros e descargas. A parte mais elevada das águas e é responsável pelo direcionamento e pelo sentido das águas que se deslocam. Assim, definimos como bacia hidrográfica o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então, se tiver na prova o que são bacias hidrográficas, a resposta está aí. É o conjunto de terras drenadas pelo rio principal e seus afluentes e subafluentes, que pode cobrir uma pequena área ou milhões de quilômetros quadrados, como a bacia do Amazonas. Normalmente, uma bacia hidrográfica leva nome do seu rio principal, no caso da bacia amazônica, por causa do rio Amazonas. Nos dias atuais, as bacias hidrográficas brasileiras são grudadas em regiões hidrográficas. São agrupadas em regiões hidrográficas, cada qual com suas características e potencialidade regional. Aí na página 235 nós temos as bacias hidrográficas brasileiras. Vamos lá então. Vamos lá, continuar. Então, no Brasil, nós temos aí a região hidrográfica do Amazonas, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a região hidrográfica do São Francisco e a região hidrográfica do Paraná. Certo? Essas são as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, bacia hidrográfica do Amazonas, bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, bacia hidrográfica São Francisco e bacia hidrográfica do Paraná, certo? Então, bacia hidrográfica do Amazonas. Lê para mim, Ana Vitória. Indo, prof.
Esta região hidrográfica é considerada a maior do mundo e seu principal rio é a Amazonas, abrangendo 45% do território brasileiro e se estende por outros países sul-americanos, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. Nela, há rios muito utilizados para a navegação e as pessoas sendo de suma importância à população local. A dinâmica de cheias e vazantes do rio Amazonas influencia o cotidiano nos ribeiros que constroem a sua casa suspensa sobre as águas para não serem atingidas no período de cheias. Esta construção são denominadas de palafitas. Palafitas. Essa região apresenta também grande potencial hidrelétrico, com diversas usinas em sua extensão, desde as quais se destacam a polêmica usina hidrelétrica de Belo Monte, PA. Isso, no Pará, isso mesmo. Então, a região hidrográfica do Amazonas, ela é uma das mais importantes porque ela abrange não só o Brasil, mas ela passa por outros países como Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, né? Nela, então, é muito utilizada para navegação, para pesca e, sim, importante para a população local, principalmente os ribeirinhos, né? Porque eu falei que eles vivem da caça e da pesca nessas regiões, né? E aí eles constroem suas casas ali, que normalmente são palafitas, casas erguidas do chão, porque o rio alaga, né? As águas sobem muito na época, então, das chuvas, tá? Então, o rio Amazonas, ele é de principal importância, então, para a economia de algumas regiões e de suma importância para a navegação e também para a criação de usinas hidrelétricas, sendo que ele tem uma quantidade de água muito grande e isso faz com que ele se torne, então, um rio muito utilizado para a construção de usinas. O exemplo é Belo Monte, no Pará, certo? Região hidrográfica de Tocantins, Araguaia. Lê para mim aí, Beatriz. Beatriz? Prof, eu não tô com a apostila nova, eu tô anotando as coisas. Beleza, então. Lê para mim, Felipe. Formados pelo rio Tocantins e Araguaia, ocupa mais de 9% do território nacional e é considerada a maior região hidrográfica situada exclusivamente no país. Suas águas são utilizadas para transporte, turismo, pesca, geração de energia elétrica. Sua principal usina hidrelétrica é de Tucuruí, importante para atividades de mineração realizadas na região do norte do Brasil. Em suas águas está situada a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bacanal. Ok, então, a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela é considerada a maior dentro do território brasileiro, tá? Porque o Amazonas é o maior de todos, mas ele pega outros países. Mas a maior dentro do nosso território, então, é a bacia Tocantins-Araguaia. Então, formado pelos rios Tocantins e Araguaia, eles pegam 9%, né, de toda a região hidrográfica situada dentro do nosso país. Dentro dela tem a usina hidrelétrica Tucuruí, que é uma das maiores também dentro do país, e principal característica é geração de energia elétrica com base na água, tá? Então, está situado também dentro dela. Ela é utilizada para turismo, porque dentro dela está situada a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bacanal, certo? Região hidrográfica do São Francisco, Chiquinho. Lê para mim aí, Pedro. Pedro? Gustavo, tá aí? Gustavo, lê para mim. Prof, é Pedro. Não tá conseguindo entrar.
Ela É, saiu do Google. é problema na conexão dela, porque ela não tá aparecendo aqui dela, não. Acabou de É aparecer. 10 of K-pop lá, ó. Amanda, lê para mim. Aonde, professora? Região hidrográfica do São Francisco. Tá bom. Formada principalmente pelo Rio São Francisco, que nasce na Serra de Canastra e percorre 3.000 quilômetros, atravessando 5 estados, até desaguar o Oceano Atlântico, na região nordestina. Importantes os sinais hidrelétricas foram construídas em suas águas, dentre elas a de Sobradinho e de Petrolina, e a de Paulo Afonso, apelidado carinhosamente de Velho Chico. Esse rio é vital para as populações que habitam suas margens, em especial a região do sertão nordestino, a mais seca do Brasil. Por conta desse valor, existe um projeto de transposição do Rio São Francisco, um plano governamental para transpor as águas dele às áreas mais áridas do Nordeste brasileiro, a fim de minimizar os prejuízos a essa população. Muitas críticas são feitas ao projeto de transposição, porque o Rio São Francisco precisa ser recuperado através de projetos de despoluição, tratamento de esgoto, recomposição de sua mata ciliar e desassoreamento de seu leito. Parte desse projeto já foi realizado, permitindo o aumento da agricultura em áreas secas do Nordeste. Porém, grande parte da população ainda não foi beneficiada por ele. Ok, então a bacia de São Francisco é formada pelo Rio São Francisco, né? E percorre aí, então 3.000 quilômetros, né? Atravessando os estados, principalmente da região nordeste do Brasil. Esse rio é vital para a população que habita nas margens, em especial do sertão nordestino, pela escassez de água que tem lá em algumas regiões, né? A gente sabe que é a parte do Brasil que sofre mais com as secas, né? Então, houve, então, o projeto aí de transposição do rio, ou seja, iam fazer com o rio novos trajetos para que o rio pudesse, então, abastecer essas regiões que não recebem água, mas aí esse projeto começou e, de repente, parou, e muitas pessoas eram a favor, outros contra, e acabou travando o projeto, certo? Até ele teve início, mas não foi levado adiante, né? Atingiu algumas áreas, então lá conseguiu desenvolver agricultura, né, pecuária, porque daí o rio chegou a essas regiões, e outras áreas ainda não foi atingido. Então, o Chico, né, é um dos rios mais conhecidos da região nordeste do Brasil, e ele que abastece essa região também. Por isso essa bacia é tão importante. Galerinha, a gente vai ficar bem aqui, na próxima aula a gente continua, porque nós já estamos aí em cima da hora, certo? Não precisa fazer nenhuma atividade, a próxima aula a gente vai continuar o conteúdo, tá bom? Quando eu sair, vocês vão saindo também, que é o próximo professor conseguir entrar, se você estiver aí uma próxima aula, tá?